Boa noite, meus irmãos. Que o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. Hoje nós iremos fazer algumas considerações a respeito da lição 123 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e cujo texto é Esperar em Cristo. O título dessa lição. E iniciamos com uma mensagem, como sempre Emmanuel faz nos seus textos. Ele sempre faz uma citação evangélica, de uma passagem evangélica, e a partir daí desenvolve o tema daquela lição. E diz lá: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Palavras de Paulo em primeira carta aos Coríntios 15, 19. E continua ele dizendo então: é natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? É importante a gente ter consciência plena de que as coisas não acontecem a tempo e hora como nós gostaríamos. Tudo tem seu tempo, tem o seu momento. Em Eclesiastes 3:3, nós encontramos lá dizendo que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. As coisas não acontecem segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E nós ainda entendemos muitas vezes erroneamente que a gente fica aguardando que o Mestre Jesus venha satisfazer as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas vontades. Como se ele estivesse disposto, aguardando que os nossos pedidos sejam feitos e que depois a gente, no comodismo da nossa natural condição de ser humano, a gente fica aguardando que ele nos satisfaça os caprichos. E muitas vezes, coisas que a gente gostaria de ter, que elas não nos serão úteis, não nos beneficiarão. Porque quando a gente pede, quando a gente ora, uma prece nunca deixa de ser escutada e muitas vezes atendida, mas não necessariamente como a gente gostaria. A gente pede de uma certa forma e é atendido como o melhor para a gente. Então lembremos-nos da passagem onde está lá na Libertação pelo Amor, quando Joana nos diz que a paciência é um elemento essencial para a harmonia e o equilíbrio existenciais. Sempre se é obrigado a esperar, porque nem tudo pode ser resolvido quando se deseja. E essa, talvez, das virtudes humanas, seja uma das mais difíceis. A gente tem pressa para tudo. É pressa no trânsito, é pressa quando você vai fazer um exame, você está no médico, você quer ser atendido rapidamente. Tudo a gente quer que seja na pressa. Você vai na fila do mercadinho, você reclama porque tem um monte de gente no mercadinho, mas você não se dá o luxo, por exemplo, de chegar lá às 7 horas da manhã, quando o mercadinho abre. Você vai às 10h30, 10h40 do sábado, quando está todo mundo lá cheio, comprando, um monte de gente que não teve tempo em outros momentos que está lá. Por que você não foi mais cedo? A gente precisa aprender o conceito de que urgente é normalmente aquilo que nós não fizemos no momento certo. Existem imprevistos, existem coisas que precisam ser tratadas a tempo, que a gente tem que ter de um momento para outro. Acontece, são imprevistos, nada imprevisto. Mas se você tem algo programado e você acha que é urgente, você chega para a pessoa lá e diz: eu preciso disso aqui agora com urgência. Mas essa necessidade surgiu agora? Não, é uma coisa que está do programa, mas eu esqueci de fazer. Mas você quer que seja resolvido logo. E se não for, você fica chateado, fica com raiva, porque você quer resolver muito rapidamente. Como a gente chega numa fila, você quer ser atendido logo. Ninguém gosta de ficar em fila.
Mas quem é que fica se você chegar e precisa ser atendido, você precisa resolver algum problema e tem que ser através daqueles meios? Quando você começa a ficar impaciente, o que é que acontece? Qualquer movimento que a pessoa faça, olha para isso, tem meia hora que aquele cara está ali e não olhou ainda essa coisa. Aí você está olhando o terminal, olha para ali, fica o tempo todo olhando para o terminal, não resolve nada. Eu via muito isso quando eu ia no Detran, lá no meu serviço, uma época que eu trabalhei na parte de transportes, e a gente precisava regularizar a documentação dos carros a cada ano. Só que quando você chegava lá, era um carro de empresa. Cada empresa tinha 50, 100, 200, 300 carros. Um belo dia eu cheguei e encontrei o despachante da Bonfim. Não sei se vocês lembram, aquela empresa de ônibus que tinha aqui, que tinha centenas de ônibus. E o camarada sorrindo na minha frente. Quem é o próximo a ser atendido? Eu. E eu digo, é você, meu irmão? Ele disse, é. Aí, rapaz, ainda bem que eu trouxe 2 livros, uma resenha lá da universidade para estudar, 3 pacotes de biscoito, e vou ligar para o meu chefe para dizer que veio me pegar lá para 2 horas da tarde, sair 4. Mas se eu tivesse ficado lá com raiva, chateado, aí o sistema cai. Quem já foi no Detran aqui tirar documento, sabe que é a coisa mais natural do mundo, é o sistema cair. Então, se você vai para lá e começa a contar o tempo que está sendo atendido, o tempo vai começar a demorar. Vai passar bem mais devagar. E você vai se chateando, vai ficando com raiva, daqui a pouco vai fazendo comentários que não devem, quando você poderia, pura e simplesmente, esperar pacientemente que chegasse o seu momento, que uma hora você vai ser atendido. Por que não esperar com calma? Então eu já sabia, quando eu ia para o Detran, eu levava a palavra cruzada, levava um livro, levava um lanchinho e já ficava lá guardando. Porque eu sabia que o procedimento seria aquele. Por mais que eu ficasse com raiva, chateado ou nervoso, o processo não iria adiantar. Daí então, Emmanuel nos dizer que em Fonte Viva que esperar significa persistir sem cansaço e alcançar, expressa triunfar definitivamente. Se pretende materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Nós temos que esperar. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Nenhuma fruta amadurece antes do tempo. Nada na nossa vida é assim. Nós temos que aguardar crescer, evoluir, esperar o momento certo. E se a gente espera em Cristo que Ele venha a renovar os nossos corações, nós não vamos ter isso a tempo de estalar um dedo. As coisas acontecem gradativamente. Chico Xavier já nos dizia que o Evangelho se bebe a conta-gotas, aos poucos. Não adianta você querer imaginar que você vai entrar aqui hoje numa casa de oração pela primeira vez, daqui a uma semana você está completamente evangelizado. Não é assim que o processo funciona. Você tem que ir pouco a pouco trabalhando, entronizando aquilo em você, vivenciando. Evangelho é vivenciar. Não adianta você escutar se você não toma atitudes que você precisa tomar em prol de você mesmo. Não adianta simplesmente escutar se você não faz. Se você não agir, aquela história de peça que eu te ajudarei. Você tem que pedir e fazer, mas faça. Você tem que fazer a sua parte. E aí então o processo vai caminhando. Então continua ele dizendo que viver sossegado não é apodrecer na preguiça. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criada por eles mesmos. Não queirais assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Ímpios, né? O progresso dos ímpios é o herege, é o incrédulo, é aquele que não tem fé. Então o progresso desses e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno. Inferno, é claro, que tem vindo de uma forma simbólica, que é um inferno criado por eles mesmos. Porque a ideia, o conceito de céu e inferno, a gente precisa entender que isso são coisas conscienciais.
São nós que criamos os nossos infernos e nós que criamos os nossos céus. Você pode viver muito bem, com pouca coisa, com simplicidade, e ter tudo, materialmente falando, e viver no inferno. Viver totalmente descontrolado, desarmonizado. São infernos que nós criamos. Quer ver uma coisa? Por exemplo, um casal que vive sobre o ciúme. Daquelas pessoas que desconfiam de tudo. Que tudo você tem que estar dando conta. E você começa a criar aquele inferno, aquela pessoa que vive naquilo, qualquer coisa que você faça, a pessoa está desconfiando, achando que você está fazendo alguma coisa errada. E você começa alimentando aquilo. E vai alimentando, qualquer coisa por mínima. Você bota a carteira aqui, aí vira a carteira. Por que você virou a carteira? Ué, e tem uma posição determinada para virar a carteira. O que é que tem nessa carteira que você está virando ela para não ficar assim? Como assim? Você tem alguma coisa escondida nessa carteira. E daí para a explosão, é um tapa. É um pulinho. Gente, qualquer incêndio começa com uma labareda minúscula. Se a gente tiver aqui um monte de gás vazando, ele não vai explodir todo de uma vez, a não ser a partir do momento que ele encontre uma fagulha qualquer, que pode ser você acender um interruptor. Então ele vai explodir. Mas aquilo ali vai começar pequenininho. E quando nós vamos criando esses infernos, isso vai cada dia mais aumentando. Uma vez que você está criando, alimentando aquilo, à medida que o tempo vai passando, todas as nossas atitudes são suspeitas. E aí você começa a viver num inferno permanente. De um lado, quem desconfia, do outro, aquela pessoa que convive com essa desconfiança. Apenas para citar um exemplo. Então a gente não pode nem quer estar sossegado, sem esforço, sem lutas, sem problemas. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Todo mundo aqui tem que passar por isso, por problemas, por expiações, por provas, por dificuldades, por lutas. Está aí um monte de gente sentado, um ao lado do outro. Será que você sabe o drama da pessoa que está ao seu lado? Ou você acha que essa pessoa não tem um drama? Essa pessoa está sorrindo, está ali cumprimentando, está se mexendo aqui sem nada, e você sabe o que está se passando no íntimo daquela alma? As dores que graçam ali dentro? O sofrimento que aquela pessoa está vivendo por uma doença, por um problema dentro de casa, um problema no trabalho, um problema na sua vida, um problema existencial. A gente não sabe o que é que o nosso irmão está passando. Mas todos nós carregamos, por assim dizer, as nossas cruzes, que fazem parte da nossa caminhada terrena, da nossa caminhada de evolução. Então, Emmanuel continua a lição dizendo: seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Concerto com C. O concerto, sinfonia, música. Você é parte de um concerto que uma orquestra com 100, 150 pessoas tem que estar totalmente afinada, cada um tocando um instrumento diferente. Você é parte dessa criação. Deus precisa de você para ajudar as outras criaturas. Deus necessita e utiliza das criaturas para auxiliar suas criaturas. Nós somos parte da criação. Nós temos um caminho. E precisamos entender muito bem o conceito de vida. Quantas vidas nós temos? Ou tivemos? Quem diz aí? Quantas? 10, 20, 30, 50? Ixi, por que estão falando tão baixo assim? Estão com medo de quê?
Quem falar baixo eu vou chamar aqui para falar na frente do microfone. Vamos lá? Fale alto. Quantas? 2? 4? Milhares. Quem joga? Quem dá mais? Quem dá menos? Gente, vamos entender. Existem no nosso universo, na humanidade, 2 categorias. Uma é o incriado, o de toda a origem, o eterno, que não foi criado, existe de todos os tempos. E nós somos o quê? Espíritos imortais. Se você não morre, o que é que acontece com você? Quantas vidas você tem? Uma. Você vai ter quantas existências, quantas encarnações? Ah, uma tonelada. Pode ter milhares, milhões, quem sabe? Mas vida nós só temos uma. E note uma coisa. É uma bênção que Deus te dá. E a partir do instante que você é criado, você se torna o quê? Imortal e, por consequência, eterno. Deus não é criado, mas nós somos criados por quem? Por Ele. E a partir do momento que nós ganhamos a vida, nem Ele nos tira. Já pensaram nisso? Que nem Deus tira a sua vida, você passa a ser imortal e, por consequência, eterno. Decorrente da bênção que você tem da vida. E essa vida, a gente precisa caminhar a cada momento buscando melhorar nosso processo de evolução. Quem já assistiu alguma palestra de Haroldo Dutra, por exemplo, falando dos espíritos crísticos? Os espíritos crísticos é o nosso destino, é o destino de todos nós. Quanto tempo vai levar para a gente chegar a um espírito crístico? Segundo ele, você vai levar aí, por exemplo, quando Jesus foi encarregado de construir o nosso sistema solar, a Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico. Não era espírito puro, era espírito crístico, tem uma diferença muito grande. Como Haroldo Dutra diz, quando você passa alguns, digamos assim, bilhões de anos e chega à condição de espírito puro, aí ele diz que você recebe uma cartinha, olha, você foi selecionado para ser espírito crístico. E aí você vai começar a caminhada para chegar onde Jesus chegou. Quanto tempo leva isso? É um tapa, 20, 25 bilhões de anos, é rápido. O que é isso para a eternidade? Jesus já era espírito crístico quando ele foi encarregado por Deus de construir o nosso sistema, ele e sua equipe de trabalhadores. É esse o nosso processo que nós temos. Existir não é só viajar pela escala da juventude, madureza e velhice. Não, nós somos parte do processo da criação. Uma vez criados, Deus espera contar com a gente por muito e muito tempo. Você vai se cuidando, vai crescendo, vai evoluindo, para depois começar a trabalhar a parte que lhe cabe no processo da criação, que todo mundo tem um papel importante aí. Quanto tempo então a gente diz, não, mas aí eu vou desencarnar agora. Quanto tempo passa para eu encarnar novamente? Tá lá, Kardec tinha essa preocupação e ele pergunta, qual a finalidade da encarnação dos espíritos na questão 132? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, uma expiação, para outros, uma missão. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então repete ele aí dizendo, o nosso papel, lembrando o que Emmanuel diz, o nosso papel que nós temos na obra da criação. Todos nós estamos aqui nesse ciclo de ir lá, e Deus aqui, ó, ele impõe a encarnação, não é opção nossa não, é uma imposição divina. Todos nós temos que passar por ela. Exatamente porque a gente precisa, em cada encarnação,
temos a condição de expiação, que é resgatar algum problema, é uma conta do seu cartão de crédito que você não resgatou ainda, o cartão de crédito divino que você vai ter que pagar, ou uma missão. Você está aqui em missão. Todos nós somos missionários de uma maneira ou de outra. Ou não são? Gente, missionário não é quem constrói igreja, centro, bota uma creche, nem faz isso não. Você acha que cuidar de uma criança, de uma família, não é uma missão não? Experimente você, por exemplo, receber uma criança autista. Um autista com um grau elevado, que são muitos os graus. Você vai ter uma vida não de anulação, você vai ter uma vida de entrega, de dedicação, 24 horas por dia vivendo por aquele ser que você mesmo concordou em receber, exatamente para dar uma oportunidade àquele espírito ou resgatar uma falta. Já imaginou o que é isso? Você tomar uma conta de um papai, de uma mamãe que tem Alzheimer e que precisa de você o tempo todo. Você cuidar de um companheiro de caminhada que está dedicado a um tipo de vício qualquer e você fica lutando o tempo todo para ver se consegue resgatá-lo daquele problema. É uma missão. Você ajudar, orientar, esclarecer, dar a mão amiga, amparar, orientar. Tudo isso é uma missão. Não é só as missões enormes de você fazer obras grandiosas. Cada um tem o seu papel. Você educa, professor. Chega lá, você está transmitindo o seu conhecimento, ensinando com carinho, com afeto, fazendo com que aquela criança vá conseguir um espaço, um lugar ao sol e ocupar a parte dele também na criação. E você está ali, partícipe com Deus da criação, ensinando, ajudando, ganhando rios de dinheiro, é claro, né? Professor público ganha-se muito bem. Alunos super comportados, né? Calados, não reclamam, não fazem bagunça, mas é parte do seu processo, da sua caminhada. Então a encarnação é imposição de Deus. E os mensageiros, André Luiz nos esclarece que nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Crosta no sentido de terra, né? Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Todos desejamos essa vida. Todos buscamos essa vida e a queremos. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Todos nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, repito, e temos as nossas dificuldades para superar. E normalmente, as pequenas dificuldades são aquelas que criam os obstáculos. Se você colocar no meio do caminho uma pedra com 3 metros de altura, você a rodeia. Se for uma pedra com 3 centímetros, pode lhe derrubar ou cair e você se machucar. São os pequenos problemas que nos machucam, que nos destroem, que impedem o nosso crescimento. São aqueles problemas do dia a dia, da convivência, da dificuldade no trabalho, no relacionamento, na família. Quantas vezes a gente sai, faz uma oração, capricha, oh meu Deus, hoje me ajude para que dê tudo certo. Você pede até para o Vasco ganhar do Fortaleza, que é uma coisa muito difícil, mas você pede, Senhor, faça com que meu dia termine bem. Chega na esquina, quando você dobra, olha a canseira lá, olhe lá o problema, aquele engarrafamento e você olhando para o relógio, meu Deus, vou chegar atrasado no médico, vou chegar atrasado em algum lugar, né? Tá quente aí? Não. Só para reparar no senhor. Ah, não se preocupe não, que eu vou molhando assim. Nessa época aqui eu tenho que trazer um ventilador portátil, que fica quente mesmo aqui. Muito obrigado, viu? Tá vendo como é? O nosso processo na obra da criação é procurar pensar no próximo. Ela tá vendo eu suando, aí tá querendo me ajudar a botar um ventilador parado. Deus te abençoe, minha irmã. Só você aqui dentro pensou, nem minha mulher ali pensou, aí tá vendo? Quando chegar em casa, a gente conversa. Então,
Falta, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Se nós não tivéssemos a bênção da reencarnação, nós não conseguiríamos entender a grandeza de Deus, a bondade de Deus que nos permite reencarnar sucessivas vezes. Como a gente iria entender um Deus que só nos desse uma passagem se nós não tivéssemos as reencarnações, e você chegar em um determinado momento e encontrar alguém vivendo numa lixeira, cego, sem os braços, sem as mãos, vivendo da necessidade de uma outra pessoa que cuida de você? Como é que eu vou entender Deus dessa forma? Como é que eu vou entender um Deus que permite que um míssil vá e destrua um hospital com 500, 600, 200? Onde está Deus? E muitas vezes a gente se pergunta, por que acontecem tais atrocidades? Por que acontecem tais problemas? Seria então Deus injusto, que privilegia uns e não privilegia outros, que favorece um e não outros? Aí a gente diz, aqui está um calor horrível, Sergipe é quente, é isso, é aquilo, é a antessala do inferno, é não sei o quê. Faça uma reflexão. O sul do país está embaixo de água. O norte do país está seco, que não tem água para beber. Lá para os Estados Unidos, Europa, tudo se desmanchando. Enchentes imensas na Alemanha, na Dinamarca, na China, na Turquia, e eu estou aqui em Aracaju, no calor pingando, e nada disso acontece. Quando chove é sol, chove raios solares. Mas nós estamos aqui tranquilos e de boa. Já imaginaram para pensar que Sergipe é o paraíso? Aí, vocês estavam reclamando. Se ponham no lugar daqueles nossos irmãos que estão lá. Então, é necessário que entendamos que aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, de muitos milênios de caminhada, por meio da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Então, de existência a existência, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem fim. Cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Eu conheci um amigo que tinha uma senhora que prestava serviço na casa dele, ela passava ferro. Ela ia todas as semanas e ele um dia me chamou, Galo, tá vendo aquela mulher? Ela vive num barraco. O marido dela todo dia chega embriagado, bate nela, não dá comida. Ela vive passando necessidade com 2 filhos e só vive rindo, cantando o dia todo. E um dia eu perguntei para ela, minha irmã, você tem uma vida tão miserável, desculpa a expressão, como é que você consegue viver o dia todo sorrindo? Ah, seu fulano, eu acredito em Deus. Deus é pai. Um pai não iria permitir que um filho sofresse se não tivesse uma razão justa. Se eu estou passando por isso, é porque certamente ele quer me provar, quer me testar, quer me dar a oportunidade de eu me melhorar, para eu ter paciência com aquele pobre que está lá, imerso no alcoolismo, que ainda não descobriu o valor da paternidade, do filho, da necessidade de um apoio ao irmão. É um doente que eu preciso cuidar. Imagine. O nosso processo, cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. Cada um tem o seu momento. Ninguém evolui junto com o outro nem ao mesmo tempo. Seu pai, sua irmã, seu filho, sua mulher, qualquer pessoa que esteja ao seu lado, cresce de uma maneira diferente. Cada um está num estágio diferenciado da vida, cada um aproveitando o seu momento. E aí a gente tem que entender essas encarnações, porque a gente nunca sabe o processo. Chico Xavier já nos dizia, nas viagens que ele fazia, nos contatos com os espíritos desencarnados, a grande maioria deles dizia que a maior perda, a coisa
pior que achavam quando chegavam no plano espiritual era a consciência do tempo perdido, das coisas que eu podia fazer e não fiz, do bem que eu podia fazer e deixei de fazer, no comodismo de estar sentado na minha televisão só lamentando sem fazer nada. Porque cada um pode ajudar, a oportunidade não falta. Você pode trabalhar na evangelização, arrumando, doando, fazendo uma sopa, entregando um pão, qualquer coisa, ajudando a fazer um lençolzinho para dar uma gestante que não tem nada. Tem tanta gente necessitada de tudo, até de uma palavra de atenção, de um abraço, de ser acolhida. E eu posso ter a oportunidade de fazer e fico condicionado aqui na minha praiazinha tranquila, sem me mexer, sem crescer. Eu irei ser responsabilizado por isso. Aí tem gente que diz, mas nós temos a eternidade, nessa encarnação não vai dar, vamos aguardar para o momento seguinte ou um novo momento. E quando é que vai ser sua próxima encarnação? Ou a reencarnação de alguém? Será que alguém sabe? Quanto tempo a gente gasta de uma encarnação para outra? 30, 40, 50, 100 anos? Aí quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos 242A, está lá dizendo que as nossas encarnações podem durar horas ou milhares de séculos. Milhares de séculos. Um século são 100 anos. Aí você pode passar 100 anos, 100 mil anos, 200 mil anos de uma encarnação para outra. Quanto tempo você está perdendo, deixando de ter oportunidade? Então, Leon Denis nos esclarece que devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária à sua educação e aos seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela, a alma, se redime do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva de degrau em degrau, na terra primeiramente e depois através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. Leon Denis nos dá uma informação aqui que é necessário façamos um esclarecimento quando ele diz que nós vamos caminhar, não só nesse mundo como em outros, nós estamos partindo para um mundo de regeneração, mas que ele diz que nós vamos fazer isso na terra primeiramente. Dá-nos a entender, numa primeira leitura, que nós encarnaríamos inicialmente na terra, mas não é isso. Leon Denis trata o assunto dizendo que no nosso estágio que nós estamos agora, é na terra que nós estamos tendo essas experiências e vamos daqui para frente seguir. Porque nós não encarnamos necessariamente na terra. A primeira encarnação nossa está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 172. Desculpa. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na terra? E a resposta é: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Nós já vivemos em outros mundos, em outros tempos, em outros momentos, em condições muito piores do que essa. Nós estamos numa das melhores condições de nossa caminhada. Aí você diz: eu estou aqui numa condição dessa, ainda não consegui comprar minha casa, meu carro, estou devendo lá o G Barbosa, e o cara disse que eu estou na melhor condição de minha vida. Gente, você tem uma casa para morar, tem trânsito, tem asfalto, tem eletricidade, tem água nas torneiras, tem hospitais para lhe atender, tem remédios, tem exame de todo tipo para quem pode pagar. Tudo isso são bênçãos enormes que nós já conseguimos adquirir. Passe um pouquinho, pegue a máquina do tempo, volte 150 anos. Vamos voltar 150 anos. Aí dá uma dor de dente, vai precisar fazer canal. Sem anestesia. Diga aí. Você fazer uma cesariana sem anestesia. Quem queria ser mamãe? A criatura chega, bota a mão nos olhos. Imagine tudo que os nossos irmãos já passaram, e nós inclusive, esses últimos tempos.
Então agora está uma maravilha, você vai ver uma injeção de dentista, né? O cara pega um negócio daqueles 60 centavos, sei lá, aplica aqui, você não sente nada. Olha que maravilha. Onde nós chegamos por bênção de Deus. Você abre seu armário e tira comida para comer. Você não precisa moer trigo de manhã para fazer pão. A sua roupa bota na máquina. Você não precisa ir na beira do rio lavar. Quanto a gente já evoluiu. Então, Emmanuel continua nos dizendo que na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretado erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Muita gente acha que todo o nosso ciclo de evolução se encerra com a morte. Iniciamos no nascimento, encerra na morte, ficamos aguardando aquele dia do juízo final que não chega. Daí, em Vida Plena, Joana de Ângeles nos esclarece que não existe a morte, a destruição, no que diz respeito ao aniquilamento, mas sim contínuas transformações. A morte é a transferência de vibração ou de onda na qual se movimentam os seres. Cada qual vive no campo energético a que faz jus, o que propicia felicidade ou desgraça. Dependendo de como você vive, você encara. A sua vida é aquilo que você busca, é aquilo que você planta, é aquilo que você rega, aquilo que você alimenta, aquilo que você aduba. Se você estiver conduzindo a sua vida na pauta do bem, você vai conseguir estar em paz, em equilíbrio, adquirindo o seu céu. Se você busca coisas erradas, inadequadas, enganar o próximo, enganar até a si mesmo, você vai construindo o seu inferninho consciencial, a nossa desgraça. Tudo isso vai depender pura e exclusivamente do caminho que eu fizer, das minhas escolhas. E essa opção é única e exclusivamente sua através do seu livre-arbítrio. Então entendamos que, lembra-te da imortalidade, nossa herança divina, nos lembra Emmanuel. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Então lembra que você tem que realizar com quem? Com o Cristo, que já nos disse que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Aí você diz, mas eu sou uma criatura ainda tão pequenininha, que não cresci, que não evolui, uma pessoa ruim, doente. Espera aí. Quando Jesus disse que ele veio para aqui, ele veio para quem? Para o doente, para o necessitado, para aquele que precisava dele. Ele veio para quê? Para servir. Ele enfatizou isso. Eu não vim ser servido para ser servido, eu vim servir. E quem? É o que está bem, que está de boa, está tranquilão? Não. Ele veio para nós mesmos. Nós, os necessitados, os carentes, os que precisam de orientação. Mas eu tenho que buscá-lo todo o tempo. Porque dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, já nos diz ele. A gente vive o tempo todo orando, mas não exemplifica o Evangelho. Não busca viver a mensagem abençoada de Jesus. E Emmanuel nos diz, realiza com o Cristo. Todos nós temos a oportunidade de fazer as coisas com um pensamento bom, com um objetivo bom, fazendo aquilo em prol da gente, da humanidade, do próximo, do mundo como um todo. Você pode muito bem fazer sua parte de uma maneira pequena. Não jogue copo plástico na rua, por exemplo. Você já está contribuindo. Se você vai sacudir no lixo uma caixa de leite, por exemplo, vazia, rasgue ela, dobre, ela vai ocupar 1/5, 1/6 do espaço original. Faça isso, você está contribuindo. Você vai jogar uma lâmpada queimada, um vidro quebrado, bote dentro de uma embalagem para o nosso irmão lixeiro não rasgar as mãos dele, para um animal não enfutucar e não cortar fácil a boca. É isso que você tem que trabalhar com Cristo, imaginando sempre o bem do próximo. Amai o próximo como a si mesmo. Aprenda-se a amar e ame ao próximo. Daí, em O Céu e o Inferno, tem a mensagem nos dizendo: uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente
para o espírito adquirir tudo que lhe falta no campo do bem e de se desfazer de tudo que possui de mal. Nós não vamos conseguir melhorar completamente em uma encarnação só, mas nós temos várias. É por isso que nós temos a reencarnação, para ir melhorando pouco a pouco. Se você já melhorou uma coisinha agora, beleza, na próxima você já não precisa melhorar mais. Eu tenho plena certeza que todos nós aqui, sem uma única exceção, já não faz hoje mais alguma coisa que já fez há 5, 10, 15 anos atrás. Não é verdade? Tinha coisas que nós fazíamos há algum tempo atrás e hoje você já não faz mais. Até as coisas erradas que você ainda faz, você para assim, eita, eu não devia ter feito. Por quê? A sua consciência lhe lembra que aquilo não é o correto, que aquilo não é o certo. É você mesmo que se cobra. A sua evolução, o seu processo de caminhada é que faz a cobrança a você, não precisa ninguém lhe apontar. Você mesmo já percebe que não devia ter feito aquilo. Então, Emmanuel continua nos dizendo que é indispensável. Opa, é assim. É indispensável, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. O homem incoerente não procura saber que se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Quantas pessoas têm oportunidades imensas e jogam fora? Até mesmo nós que trilhamos o caminho da espiritualidade. Quantas vezes a gente chega lá no plano espiritual, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer um centro, vou construir, bababá, caixão de fora, vou me dedicar a isso e tudo. Olha, vai fazer isso mesmo. Nunca diminuir um pouquinho não nessa programação. Não, pode deixar que eu vou chegar lá e... Aí chega aqui, o cara diz, então vamos arranjar um dinheirinho para ele, vamos fazer com que ele já venha com um dinheirinho aí, né? Para ele ter a oportunidade de fazer o centro, fazer a sopinha dele, comprar o fogão. O caboclo chega aqui, aí quando olha e passa assim, aí a praia. Oh meu Deus, calor desse, uma aguinha de coco. Ai, rapaz, hoje eu não vou no centro não, hoje eu vou pegar uma fresca ali na praia. Amanhã tem compromisso, mas amanhã. E cadê o centro que você esqueceu? Cadê o seu compromisso? Cadê as suas atividades? Cadê a sua programação? E quanta gente afunda de um jeito tal que Manuel Filomeno de Miranda nos narra vários casos em que é necessário fazer com que você retorne antes do tempo para que você não perca aquilo que você já adquiriu até agora. Eles antecipam o seu retorno ao plano espiritual para que você não afunde mais. Olha, eu vim aqui, vou construir uma casa aqui, aí você ser o dirigente de uma casa aqui, aí você, gente, Paulo, aí vou botar aqui, aí daqui a pouco, aí chega aquela criatura assim, você olha assim, fica. Aí diz, mas a mulher é casada. Mas daqui a pouco você diz, não, vou dar um conselho, não sei o quê. Tem casos aí, sempre não precisa narrar nome, de episódios muito recentes, de pessoas que fizeram coisas semelhantes e estão fazendo o quê? Agora estão amargando prisão. Pessoas que atendiam outros com o projeto que veio aqui, que tinham uma capacidade de melhorar a condição da pessoa, levando o seu pensamento a novas alturas, pessoas que se dirigiam de outros países em jatos fretados para vir ter uma conversa, uma audiência, uma sessão com ele, e que foram completamente iludidos, porque a pessoa se desviou completamente daquele projeto de vida que tinha programado. Caiu, afundou, está aí amargando. Então, lembremos que não adianta guardar certeza na sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso do que o Cristo. Nós temos que nos preparar.
Se a nossa alma vai continuar, se nós vamos evoluir, crescer em próximas encarnações, temos que aproveitar a oportunidade do momento e nos prepararmos nessa direção. Então Emmanuel vai continuando dizendo que não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando o bem, convicto que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Olha disso mesmo. É necessário que os discípulos da revelação gnóstica, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietude e sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Todos temos um papel importante. Quem fala, quem dirige, quem arruma as cadeiras, quem limpa, quem abre, quem cuida. Cada um tem o seu papel. Se o seu papel é limpar fossa, faça bem feito. Se você vai lavar um banheiro, faça da maneira que a pessoa entre e diga: caramba, que banheiro limpo. É aquilo que você tem que fazer. A tarefa que lhe cabe é essa, faça com amor, com dedicação, seja lá o que for. Por mais simples a tarefa possa lhe parecer, faça com todo amor, com todo cuidado, com toda atenção. É assim que nós devemos agir. Ninguém atingirá as culminâncias das alturas espirituais sem a movimentação do sacrifício. Nem se justificará no fracasso apresentando a desculpa: eu não pude. Todos estão aquinhoados, não apenas com os recursos que merecem, mas com as possibilidades que são mais úteis. Quantas vezes as pessoas dizem: eu não posso, estou velho, estou cansado, estou isso, estou aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu vi um vídeo semana passada que eu fiquei impressionado de ver quando a determinação, quando a vontade, quando os propósitos de servir e crescer da pessoa tocam forte em você. Uma senhora jovem, bonita, turca, ela da Turquia, esse vídeo, ela num acidente de carro, ela perdeu o braço e a perna. Todo um lado dela, ela foi perdido num acidente em que ela precisou amputar toda uma parte. E sabe o que é que ela faz hoje? Ela faz tricô com uma mão só. Cada coisa mais linda. E sabe para quê? Para vender, para ajudar as crianças carentes da cidade dela. E quantas vezes a gente está aqui, está doendo o joelho, rapaz, não vou hoje não, porque está me doendo aqui, está aquilo lá, e você deixa de fazer as coisas simplesmente porque está um pouco cansado. Eu não pude, eu não tenho confiança. Já viu? Você já sabe como é, né? Quando sobe é para avisar do horário. O povo aqui é sutil. Trabalha e serve mais, nos diz mestre de amor. O trabalho em favor dos outros em serviço ativo converte-se em alimento de paz, mantenedor da vida. O mestre não veio ao mundo operar exaltação de egoísmo individual e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Jesus não veio aqui salvar ninguém. Ele veio mostrar o caminho de você se salvar. Como você tem que fazer, amando, servindo, praticando, exercitando plenamente o amor em si e nos outros, para que então você consiga se salvar no sentido de crescer e evoluir. Então, o aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Santo Agostinho já nos dizia que não existe coisa melhor do que fazer o bem. Como você se sente bem quando ajuda alguém? Quando alguém chega para você e faz muito obrigado. Dê uma cesta básica simples a uma pessoa que não tem o que comer para você ver. O quanto é representativo.
Por isso Chico Xavier já nos dizia: não leve apenas a palavra meiga e doce do Evangelho. Leve inicialmente um prato de sopa, porque quem está com fome não consegue escutar nada. Mate a fome da pessoa. Leve a palavra do Evangelho em seguida. Faça alguma coisa. Um pedaço de pão auxilia. Lembra na mensagem de Jesus: qualquer roupa veste o nu. Qualquer roupa veste quem está nu. Então Jesus, modelo divino enviado por Deus à terra para clarear-nos a senda em cada passo do seu ministério, tomou o amor do Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhes retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todo o poder da alma, já encerrando, resume-se em 3 palavras, segundo Leon Denis: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda atividade e toda energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem um estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. E, finalmente, acima, porém de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e permita muita paz em nossos corações.